Vamos falar primeiramente sobre guns, obsessões, encosto, né? Vamos lá. É um assunto que todo mundo passa, né? Todo mundo está vulnerável a isso, né? Todo mundo está vulnerável a passar por esse tipo de perturbação espiritual, né? Ninguém está livre, né? O importante é saber lidar, né, com o mundo espiritual. Então, assim, muitas vezes a gente, isso no caso, assim, a maioria das pessoas, né, tem medo de espírito, né? Tem medo de eguns, né? Seja na hierarquia que eles tiverem, seja de mais luz, menos luz, enfim. Então, as pessoas normalmente têm medo, né, de espíritos. Sendo que, quanto mais medo você tem, mais você será perturbado por eles, né? Quanto mais receio você tem do mundo espiritual, mais o mundo espiritual ele pode te atrapalhar, né? No caso desses espíritos que podem, exatamente porque você tem medo, aí é que eles vão querer mais e mais ficar perto, querendo assustar e coisas do tipo. Que existem os quiumbas, né? Que são os chamados espíritos zombeteiros, né? Que eles existem simplesmente para causar mal, né? Então eles vão querer fazer isso com você, né? E comigo também, se eu deixar. Então a questão principal é como é que você lida com o mundo espiritual, né? Todos nós temos que ter a consciência do seguinte: primeiramente, nós somos encarnados e eles não, né? Então nós já saímos na frente em relação a isso. Se você é uma pessoa que tem, aí você é vítima, né, de perturbações espirituais constantes, o que está faltando é a sua autoridade em relação a esses espíritos. Sim. Às vezes não, sempre. Quanto mais eles percebem que você está inseguro ou insegura, quanto mais eles percebem que você tem medo, né, que você não bate de frente, mais eles vão te atrapalhar, mais eles vão querer te sugar, mais eles vão querer atrapalhar o seu dia a dia, a sua vida. E existem muitas pessoas que eu atendo que passam 24 horas sendo importunadas por eguns, né, por espíritos que, para importunar, é porque são espíritos de uma vibração mais densa, né, uma vibração mais baixa. Porque espírito de luz, ele não vai te importunar, você não vai nem sentir a presença dele no ambiente, pelo contrário, vai ficar tudo muito leve, tudo muito bom, né, um ambiente tranquilo. Quando o ambiente não está tranquilo, pode ter certeza que ali existem presenças, né, espíritos que não são de luz, né, eles estão aí numa densidade mais abaixo e com certeza, se você tiver medo, se você não se impor, eles vão continuar, tá? Qual é o antídoto, então, para que você não tenha mais perturbações espirituais? Não é tão simples em todos os casos, mas normalmente, quando eles percebem que você tem autoridade na sua casa, sobre a sua vida, o seu corpo, então eles começam a se afastar. E também quando você tem atitudes mais, digamos, de luz, né? Quando você procura estar mais com espíritos, né? Nas suas evocações, né? Enfim, né? O mundo espiritual que você se acerca, né? O mundo espiritual que você evoca, né? Quanto mais espíritos de luz você evocar, né? Você quiser a presença deles, mais os espíritos de luz vão estar com você e automaticamente esses que têm baixa vibração vão cair fora, tá? Claro, não é tão simples assim em todos os casos. Existem casos muito sérios de que, independente da pessoa fazer N coisas, de ter autoridade, de mandar embora, de tchau, isso aqui, quem mora aqui sou eu, você não mora aqui, e vai embora todo mundo, e não sei o que, e colocar tudo que possa ser possível de luz dentro de casa, ainda assim essa pessoa tem problemas com esses espíritos. Nesses casos aí, é necessário realmente jogar para saber o que fazer. Por quê? Muitas pessoas que têm problemas com eguns, tipo, de graça, sabe assim? Tu não fez nada, você tem uma vida de boa, mas você é perturbado, você tem presenças o tempo todo querendo te importunar, desde sempre e tudo mais. Normalmente, né, se você não evoca espíritos de baixa vibração, mas você sempre foi perturbado por esses espíritos, normalmente você pode ter alguma ligação com a orixá Yansan ou Oiá.
Mas isso é o que eu tô falando pela experiência que eu tenho de atendimentos, tá? Mas cada caso é um caso, lógico, tá? Ou também acontece muito quando eu vou jogar, a pessoa ela tem Omulu, a pessoa tem Oiá, a pessoa tem Oxum junto com Oiá, né? De repente uma Oiá Onira, de repente uma Oxum Apará, enfim, tá? Uma Oiá Balé, né? E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então assim, cada caso é um caso, realmente. É necessário jogar, é necessário saber realmente o que está acontecendo no seu caso, né? E existem os eguns que eles vêm porque eles foram pagos para isso, né? Que na maioria das vezes é o que acontece, né? Então as pessoas estão sendo vítimas de trabalhos de feitiçaria. Então, num trabalho de feitiçaria, o que o feiticeiro ou a feiticeira faz? Ele envia eguns, envia espíritos, né? Para poder fazer o trabalho, né? No caso, na maioria das vezes, né? Se é um espírito, é um egum quiumba, normalmente é um trabalho para atrapalhar mesmo, né? Para destruição, para vingança, alguma coisa assim. Então, esses espíritos são enviados. Agora, eles só vão conseguir chegar no destino deles se houver uma abertura da sua parte, né? E normalmente há, né? Normalmente a pessoa que ela fez de repente um mal a alguém, ela já tem companhias espirituais de baixa vibração, né? Então ele já está vulnerável, a pessoa já está vulnerável, né? Então vem um feitiço, vem um trabalho, né, de magia contra aquela pessoa, vai pegar, né? Ah, mas eu tenho proteções e tal. Gente, independente de proteções que se tenha, você pode ser atrapalhado por magias, por feitiços, tá? No meu caso, por exemplo, sou sacerdotisa, tenho vários assentamentos e tudo mais, mas ainda assim sou demandada. De vez em quando tem aí uns assentamentos meus que pegam fogo do nada. Tudo bem que eles pegaram toda a energia para eles de qualquer demanda que veio, né? Que qualquer tipo mesmo, seja uma demanda mais leve ou mais pesada que veio contra mim, eles puxam para eles ali. Para isso serve o assentamento. Mas ainda assim tem efeitos que eu também sinto, né? Então ninguém está livre, mesmo sendo sacerdote, ninguém está livre de ser demandado, de receber, digamos assim, ataques, né, e presenças espirituais que não são as suas, né, que são espíritos mandados mesmo para poder te atrapalhar, tá? Então isso acontece com todo mundo, ninguém está livre disso. A diferença de um sacerdote para uma pessoa que não é que o sacerdote ele tem muito mais preparo em termos de assentamentos, de proteções, e por estar trabalhando ali diariamente com essas energias, então ele já sente logo que tem alguma coisa errada, né? No meu caso, eu já sinto imediatamente que tem alguma coisa errada. Primeira coisa que começa a acontecer comigo, se eu estou sendo demandada, eu começo a ter sintomas como eu tenho já normalmente, em termos de saúde, eu tenho hipoglicemia reativa desde pequena. Então, mesmo que eu esteja alimentada, tudo bonitinho, não tem por que estar passando mal disso. Mas, se eu estou sendo demandada por alguém, eu começo a sentir os sintomas como se eu tivesse com uma hipoglicemia. E eu já sei, é batata. Eu vou jogar, vou saber ali o que está acontecendo e já vou logo resolver a situação. Logicamente, eu não sou santinha, né? Então, eu vou mandar de volta, claro. E aí, nesse mandar de volta, acaba que depois eu fico sabendo que alguém teve um acidente, com uma pessoa do nada ficou doente, aí eu vou começar a entender melhor, eu vou jogar para ver, foi a tal pessoa que mandou para mim. Então, sempre acontece isso. Então, assim, eu agora nesse trabalho com o YouTube, eu tô mexendo em muitas feridas, né? Eu estou mexendo também em muitos vesperos. Então, assim, eu sei que eu estou sendo demandada praticamente 24 horas agora. Então, eu tenho que redobrar sempre os meus cuidados, as minhas proteções. Então, é uma coisa que é chato? Mas a gente tem que se proteger, né? Então, isso, veja bem, eu como sacerdotisa sou demandada, mas eu tenho uma estrutura espiritual para mandar de volta de imediato, né? E você que de repente não é sacerdote, você não tem assentamento, você não tem de repente essa estrutura espiritual, o que acontece? Esses espíritos vão chegar até você, vão começar a se abancar, a fazer ninho, daqui a pouco eles começam a fazer aquilo para o qual eles foram enviados, né, o objetivo deles.
E aí a sua vida começa a embolar totalmente. A maioria das pessoas que chegam até mim estão com magias feitas. São vítimas de magias, são vítimas de feitiços. Quando eu vou ver o jogo, tá cheio de egum, cheio de quiumba ao redor daquela pessoa, né? E quando não é isso, a pessoa tem uma ligação muito séria com o orixá, o Oiá e o Mulu, como eu falei, né? E também atrai muito esses espíritos, né? Para quem não sabe, a orixá, Oiá e Ansan, ela é a mãe, digamos assim, é a dona dos eguns, né? Então, assim, ela que dá, né? Ela, digamos assim, ela que atrai todos a si. Então, se você tem Oiá com você, você vai atrair esses espíritos para você, tá? Independente de você estar sendo alvo de feitiço ou não, né? Então, por isso que é necessário jogar e saber como é que tá a situação, né? Digamos que você seja de Oiá, né? Normalmente, se você é desde sempre, você tem problema com eguns, né? Com espíritos que perturbam e tudo mais. Normalmente é assim, gente. 100% dos casos das pessoas que eu atendo, quando eu vou ver que é de Oiá, é de Ansan, eu vou perguntar: você tem problemas de perturbação espiritual? Você sente presenças? O que está acontecendo? Está acontecendo isso, 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 isso? A pessoa diz que sim. Por quê? Porque Oiá é, digamos, a mãe dos eguns, né? Então, normalmente uma pessoa que tenha Oiá em si, né, como orixá, ela também vai ter essa, digamos, essa faculdade mediúnica, né? Essa facilidade mediúnica de atração, né, desses espíritos. E aí nessa leva vai espírito bom, espírito ruim, espírito mais evoluído, menos evoluído. A galera se junta. A galera se junta. Então, é muito importante nesses casos, por exemplo, que a pessoa passe por cuidados de Ansan, cuidados às vezes de Omulu também, ou Baluaê, né? Também, dependendo do caso, a pessoa vai ter que ficar usando o Contregum durante um bom tempo, né? Contregum, para quem não sabe, é feito de palha da costa, é entrelaçado como se fosse uma trança, né? E é colocado nos braços. Para quem não pode usar nos braços, pode ser colocado também nos tornozelos, tá? O objetivo não é que você fique mostrando seu Contregum para todo mundo, né? Ainda mais se você trabalha e tudo mais fora, não é legal, né? A não ser que você vá usar sempre uma camisa que não vai ficar mostrando, mas o ideal não é ficar mostrando seu Contregum por aí. Então, ainda assim, quem não pode usar nos braços, pode usar nos tornozelos, né? Ou num tornozelo. Normalmente o Contregum, o que o Contregum faz, né? Por que é tão interessante em alguns casos, né? Por exemplo, pessoas que são muito perturbadas por espíritos, né? É feita uma reza, né? No momento da feitura, né? O sacerdote ali, o pai de santo, a mãe de santo, vai estar fazendo, né, o trançado desse Contregum e vai ter uma reza ali, algumas rezas, né? E essas rezas vão preparar esse Contregum, esse elemento, para que você use. E você usando vai afastar esses espíritos de você, tá? Então existem casos que é necessário a pessoa usar sempre, até que a pessoa de repente faça o santo, até que faça o orixá, né? Então, cada caso é um caso, necessário realmente jogar búzios e saber o que é melhor, né? Às vezes é necessário usar o Contregum por meses e meses e meses, tirar um, quando já tá bem ruinzinho, já troca por um outro. Tem pessoas que precisam usar sempre, porque senão não conseguem viver, né? Dado o nível de perturbação espiritual que a pessoa passa, né? Então, cada caso realmente é um caso, né? Por isso que não dá, como sempre eu falo, né? Para dar o mesmo remédio para todos os pacientes, né? É necessário realmente jogar. Algumas pessoas falam assim: ah, mas aí por que tem que jogar? Porque aí já tem o valor do trabalho, e não sei o que. Gente, independente dos guias espirituais meus e dos orixás também me intuírem sobre tudo que está acontecendo na sua vida, eu preciso do elemento, né? Pelo menos ainda preciso do elemento. Búzios, por exemplo, em relação a orixás, preciso do elemento ali para confirmações, né? Então acontece muitas vezes eu nem abri o jogo ainda, mas já veio tudo aquilo que a pessoa precisa fazer, né? Em termos de cuidados e tudo mais. Mas ainda assim eu preciso dos búzios para estar confirmando ali junto aos orixás, é o Urumilá, para saber o que fazer no seu caso, né? Então, essa questão de eguns, de quiumbas, realmente é o que eu mais pego todos os dias, né?
Então isso é, digamos, normal, né, no meu dia a dia aqui enquanto sacerdotisa, né, de resolver problemas de eguns, né. Então, como eu falei, tem tanta questão de você ser demandado, né, de você ser vítima de um feitiço, eles são enviados para te atrapalhar e às vezes ficam anos e anos e anos e anos e ninguém faz nada, se torna meio que crônico. Então eles começam a meio que se achar donos do local ou da pessoa, né? São casos extremos de obsessão espiritual que é difícil resolver. Difícil. Existem alguns casos que, sinceramente, eu sei que não vai ter solução, tá? Existem casos que não vai ter solução. O que vai ter é uma remediação, né? A gente vai aliviando sintomas, aliviando situações, mas infelizmente tem casos que não tem solução. Em termos de quiumbas, em termos de obsessão espiritual. Por quê? Falando especificamente da obsessão espiritual, se não for, por exemplo, esse caso da pessoa ser demandada, ser alvo de feitiço, mas a pessoa que, por exemplo, ela também tem essa facilidade mediúnica para a atração desses espíritos, ou seja, essa pessoa está atraindo, né? Independente também de ser de Oiá, tá? Vamos falar agora um caso extra, tá? Um outro caso, sem ser Oiá, que a pessoa tenha, sem ser a questão de orixá. Agora, outro caso, tá? Obsessão espiritual por si, né? A pessoa atrai espíritos para si sempre, né? E normalmente espíritos de baixa vibração para lhe atrapalhar, né? O que acontece? A pessoa, ela é obsediada por esses espíritos porque ela dá abertura para eles, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tem problemas com eguns, ela não pode, por exemplo, estar em bares. Ela não pode ficar frequentando hospitais o tempo todo. Ela não pode, de repente, ficar em cemitério, principalmente. Porque são lugares extremamente carregados de espíritos, de todos os tipos. Então, essas pessoas, por exemplo, no caso de bares, se a pessoa ela tem um problema com bebida, existe um espírito ali também que está se alimentando através dela, né, ou dele, né, em relação à bebida. Mesma coisa em relação à droga, né? Existe um espírito ali, com certeza, que está se alimentando, né, através daquela pessoa. Aquela pessoa faz um processo, né, de limpeza espiritual. Digamos que ela vem até mim, faz um trabalho de limpeza, olha, você ficou ótimo, tal, você agora está zeradinho. A pessoa tem um preceito a cumprir e às vezes, em determinados casos, o preceito é para sempre. Por exemplo, nunca mais tu pode sentar num bar para tomar nada. Por quê? Porque você vai dar abertura de novo a esses mesmos espíritos para te obsediarem. Aí o que a pessoa faz? A pessoa vai lá, passa uns 3 meses, a pessoa está se sentindo bem. Aí de repente um amigo, uma amiga, vamos ali no bar, vamos ali não sei aonde. Vamos lá, é só um copinho. Veja bem, nada contra a bebida, eu bebo, tá? Tô falando casos em que a pessoa não pode. Eu não tenho problema com isso, mas existem pessoas que têm. Então a pessoa não pode beber. Mas aí tá bom, ela não pode ir no bar, mas se ela beber em casa, também vai dar merda. Por quê? Principalmente se a pessoa ela tem essa abertura em relação à mediunidade dela, ela atrai esses espíritos, eles vão ficar ali espreitando. Eles se afastaram porque foi feito um trabalho de limpeza e de afastamento, né? Um sacudimento e tal. Eles se afastaram, ok? Mas eles se afastaram só, eles não foram embora para sempre. Eles se afastaram e ficam espreitando. Eles ficam vendo até que hora você vai realmente obedecer o preceito. Então eles vão ficar ali. Primeira abertura que você der, eles, opa, tô me chegando de novo. É desse jeito, gente. Gostaria que não fosse, mas é assim. O problema disso é que a pessoa dá abertura de novo, cai de novo, começa tudo de novo, aí vem uma galera pra cima, espíritos de tudo que é tipo. A pessoa fica pior ainda do que estava antes. Essas pessoas, elas têm que se tratar espiritualmente para sempre. Aí a pessoa chega pra mim, então agora tá resolvido o meu problema, né? Porque eu já fiz os trabalhos,
eu já até fiz o meu santo, às vezes até precisou fazer orixá. Então, tá resolvido. Não, não está resolvido. Você vai sempre ter que se cuidar. Ai, nossa, mas é assim que é. Existem doenças, agora falando de saúde, que não precisam ser cuidadas sempre para que a pessoa tenha uma vida boa, uma qualidade de vida. Assim também é no espiritual. Existem pessoas que têm problemas espirituais que são crônicos e que precisam de tratamento espiritual para sempre. Não vai adiantar fazer uma vez só e acabou. É assim que é. Então, existem casos que, como eu falei, não tem solução. Esse é um caso. Nossa, mas então fiquei sem esperança. A verdade é que não tem solução. O que tem é remediar a situação. É você se cuidar. Enquanto você se cuida, as coisas vão indo, né? Vão caminhando, a vida vai fluindo, você vai começando a viver bem. Só que você também vai ter que ter consciência, né? Aquilo que você tem que fazer, o mundo espiritual não vai fazer por você. Aquilo que você tem que fazer, o orixá não vai fazer por você. Você está encarnado. Então você tem que ter responsabilidade com seus atos. Então, se você sabe que não pode beber, que é um exemplo que eu estou dando, você sabe que não pode ir em tal lugar porque vai ter vontade de usar droga, de repente você sabe que existe um gatilho para alguma coisa que vai desequilibrar a tua vida, não faça. Ai, mas é mais forte que eu. Não, não é. Não é. Porque se você está se cuidando espiritualmente, já não é mais forte que você. Você já tem ali um cuidado espiritual, você já tem entidades ali também, até mesmo orixá, quem sabe, trabalhando ali com você, te fortalecendo para que você também possa seguir o caminho, certo? Aí algumas pessoas, mas foi mais forte que eu. Não, não foi, é porque você quis fazer. Ponto. Então, é necessário que você se comprometa com o tratamento espiritual que você tem que fazer, né? Então, existe a questão de, eu sou obsediado sempre e tal, mas nesse caso, a pessoa dá abertura, então sempre vai ter problema. Vira e mexe, ela vai estar bem, daqui a pouco não vai estar, daqui a pouco está bem, está equilibrado, daqui a pouco cai tudo de novo. São pessoas que vão sempre ter que estar se cuidando, né? É um saco? É um saco. Tanto para a pessoa como para o sacerdote que cuida. Mas é o que tem que ser feito, né? Então, é assim que é. E existem os casos, como eu falei, que a pessoa tem aí uma ligação muito grande com o Oiá, com o Mulu, por exemplo, também atrai esses espíritos, né? Também é perturbado espiritualmente, né? Então, é necessário... Olha, e sempre também a pessoa é médium, tá? A pessoa que ela é perturbada espiritualmente, ela é médium. Então, ela precisa de tratamento espiritual para que ela possa equilibrar a mediunidade dela, tá? Em termos de orixá, normalmente uma pessoa que passa por perturbações espirituais, normalmente a gente já faz logo um bori, né? A gente dá ali comida à cabeça da pessoa, para que a pessoa possa se centrar mais, né? Ter mais aí um equilíbrio, né? Mental mesmo e emocional, para que então ela comece a ter um caminho diferente e melhor, né? E depois vem outros cuidados, né? Mas, normalmente não, todas as vezes, a pessoa que tem um problema espiritual, uma perturbação espiritual, ela é médium, né? Só que se essa pessoa, ela não se cuidar espiritualmente, vai dar merda. Sempre, né? Por exemplo, a pessoa é médium, digamos, de incorporação. Ela tem uma facilidade para incorporar espíritos. Essa pessoa tem que ser acompanhada de perto. Por quê? O médium, quando ele é médium de incorporação, ele incorpora qualquer coisa. Por isso que é importante ter um sacerdote que cuide dessa pessoa, para que inclusive feche o ori dessa pessoa, para que outras entidades, né, não venham tomar o corpo dessa pessoa, né? Não venham se acoplar no perispírito dessa pessoa e venham então, digamos, incorporar, né? Por isso é importante ter um acompanhamento. Agora, a pessoa, eu sou médium de incorporação, então vou para um terreiro de umbanda, vou procurar algum
calma aí, tá? Cuidado aonde você vai. Existem terreiros bons, terreiros ruins. Existem terreiros de Umbanda que estão carregados de quiumbas. E que ali você só vai desenvolver incorporação de quiumba. A sua vida só vai dar para trás. Você conhece pessoas assim? Ah, estou me desenvolvendo, mas a vida está uma merda. Tá tudo trancado. A pessoa não consegue ir à frente. Ela está desenvolvendo, às vezes na Umbanda, num terreiro aí, seja lá qual for. Ah, estou me desenvolvendo, meus guias estão vindo, está vindo quiumba. Porque se for guia mesmo, eles vão te dar caminho. Se for quiumba, meu bem, tu não vai ter caminho mesmo. Não vai ter. Não vai ter melhora em nada. Se forem os seus guias, seja a hierarquia que eles tiverem, os guias querem trabalhar com você através de você. Então eles têm que melhorar a sua vida, como eu já falei em outros vídeos. Se não está melhorando, o que tem aí é quiumba, muito provavelmente. Às vezes você está desenvolvendo a tua mediunidade com espíritos de baixa vibração. E aí realmente a tua vida não vai para frente mesmo. Então, cuidado, tá? E existem muitas pessoas que têm outros tipos de mediunidades, né? A questão do sensitivo, da psicografia, da audição, né? De ver, né? A clarividência. Então, são muitas faculdades mediúnicas, né? Normalmente o macumbeiro, ele acha que se ele não incorporar, ele não é médium. Pode parar. Às vezes é muito mais importante que a tua faculdade mediúnica de audição, de intuição, da sensibilidade seja mais aflorada do que a de incorporação. A incorporação, inclusive, não é glamour, gente. Eu vejo muitas pessoas assim, quero tanto incorporar. Gente, não é glamour, não. Se você realmente é um médium inconsciente, como eu sou, e que são poucos hoje em dia que são, se você for médium inconsciente, nossa, é complicado pra caramba, porque você apaga totalmente mesmo. E o fato de você apagar, essa sensação de apagar é muito ruim. Não é glamour. Não é glamour. Então, eu preferiria, sinceramente, mas infelizmente não sou assim, eu preferiria ser médium consciente. De só deixar ali vir o guia, irradiar, fazer ali todo um trabalho mediúnico, mas irradiada só. Sabendo onde eu tô, sabendo o que eu tô fazendo, até inclusive para também, se o guia fizer algo que eu não queira que ele faça, eu não vou fazer, né? Agora, sendo inconsciente, meu bem, um beijo, um abraço, né? Você não sabe o que está acontecendo, realmente te apagam mesmo, e um beijo, um abraço para você, porque não tem o que fazer, né? Até você voltar, que é o meu caso. Eu não gosto de incorporar, eu não gosto, mas não gosto mesmo, não gosto. Os sintomas que vêm antes da incorporação, para mim, são muito pesados. Eu não gosto de incorporar. Então, para eu incorporar, nossa, hoje em dia, então, assim, sei lá, umas 10 vezes no ano, no máximo. Alguns guias, no máximo, em situações muito específicas. Mas eu chamo para que eles possam, então, incorporar e trabalhar. Quando eu, por exemplo, não sei nem o que fazer sobre a situação, eu falo assim, com vocês aí, porque eu, por mim, eu não sei o que fazer. Então, chamo eles que sabem muito mais do que eu para poder fazer algum trabalho, atender alguma pessoa. Agora, incorporar é bacana. Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, assim, para com esse negócio de glamour, que eu quero incorporar, porque quando realmente acontecer, se tu for inconsciente, tu vai querer não ser. Tu vai querer não ser. Porque não é glamour mesmo, tá? É um sentimento muito ruim na hora de você vir a incorporar. Tem toda uma sensações que a pessoa sente, né? Cada um sente de uma maneira, mas todas as pessoas que eu conheço e que são inconscientes relatam a mesma coisa, não gostam, prefeririam ser conscientes. Então, vamos com calma, né? Mas é necessário, você que é médium, é necessário que você tenha acompanhamento de uma pessoa séria. Aí algumas pessoas falam assim, eu quero ser tua filha de santo, teu filho de santo, tá? Uma pessoa de outro estado. Complicado,
Eu posso ter os seus assentamentos, fazer os seus assentamentos e tal, mas desenvolver você mediunicamente eu não tenho como fazer à distância. Então realmente vai ser necessário que você tenha uma pessoa que você possa estar indo a esse local junto com esse sacerdote ou sacerdotisa para estar se desenvolvendo e cuidando da sua mediunidade, né? Pode ser feito trabalhos como vários que eu sempre estou fazendo diariamente, trabalhos de limpezas, de equilíbrio e tudo mais. Por exemplo, fazer bori. Eu recebo pessoas de outros estados, né, e até país, para fazer bori aqui presencial no Rio de Janeiro. Mas quando, por exemplo, a pessoa não tem realmente ninguém, não conhece ninguém, não tem ninguém sério perto dela, que ela possa realmente se cuidar. Então a situação às vezes é tão séria que a pessoa quer vir até mim, pagar passagem, fazer todo um custo, porque tem custo, né? Para poder vir até mim fazer um bori, né? Então a pessoa vem, é claro, eu não vou falar que não. Mas o ideal é que essas pessoas que precisam cuidar das suas mediunidades, né? Elas tenham realmente alguém que possa acompanhar. Por quê? No momento que você está se desenvolvendo mediunicamente, acontecem muitas coisas. É um processo longo. Todos nós estamos em desenvolvimento mediúnico, na verdade. E a gente precisa sempre de alguém junto com a gente para alguma coisa quando acontece. Então, assim, hoje em dia, lógico, como sacerdotisa, eu já sei como me equilibrar, eu sei como chamar, eu sei como mandar embora, eu sei quando, não adianta incorporar agora, porque agora não pode, nem adianta vir agora. Eu tenho essa, digamos, essa intimidade com os meus guias, hoje em dia, e eles me obedecem, né? Eles não vão me pegar na rua, por exemplo. Agora, uma pessoa que ela está cuidando da sua mediunidade, está começando, né? Está num desenvolvimento mediúnico, como é que eu vou estar à distância para poder acompanhar essa pessoa? Por exemplo, ela está se sentindo mal na rua, de repente são os guias, que a pessoa, quando ela está se desenvolvendo, vem todo mundo para cima, todo mundo quer incorporar ao mesmo tempo, é assim mesmo. Como é que eu vou acompanhar? Eu não tenho como acompanhar, né? Então, às vezes as pessoas me, porque eu senti isso, eu senti aquilo, o que eu faço? Não sei, não sei. Preciso saber o que fazer, não sei, não tô com você, não sei. Porque às vezes você tá passando por alguma coisa, você tá sozinho em casa, você não tem ninguém, às vezes a pessoa nem quer ter. Não, prefiro me desenvolver sozinho. Vai nessa, vai nessa. Você vai, de repente, aí tá quase incorporando algum guia aí e você tá sozinho. Você tem que buscar um lugar. Existem muitas pessoas que estão passando mal direto, pensando que são coisas físicas, e é guia espiritual que está acoplando. Como tem, gente? Como tem? Eu sinto isso todo dia. Fui no médico e tal, não tem nada. Mas eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. Eu vivo doente, mas a pessoa não tem nada. São energias. A pessoa está sentindo energia. Tá todo mundo vindo para cima. Do nada, de repente, a mediunidade da pessoa aflorou. E como é que eu vou, de longe, acompanhar esse processo? Não tem como. Não tem como. Então, realmente é necessário que a pessoa encontre um lugar, né, para poder ser acudido ou acudida no momento que começar a acontecer aí essas situações, né? Então, eu gostaria de poder acompanhar todo mundo, mas a distância tem coisas que não dá para eu ajudar, né? Essa situação, por exemplo, mediúnica, se a pessoa está se desenvolvendo mediunicamente, meu bem, vai ter que ter um lugar, vai ter que ter alguém, né? Ou a pessoa vai ter que aprender sozinho, o que é muito complicado, aprender sozinha ou sozinho, a se resolver ali e ficar bem, né? Aprender por si, como é que vai falar ali com as entidades. É tão complexo isso, porque não existe uma receitinha de bolo sobre isso. Por exemplo, você de repente é médium, você está sentindo as energias, você não está se sentindo bem, você não tem nenhum problema de saúde, o problema é espiritual mesmo. Aí fazemos um trabalho de limpeza espiritual e tal, para poder dar uma afastada aí nesses espíritos, né? Aí você fica um pouco bem, você fica legal. Passa algum tempo, você começa a sentir as coisas de novo. A gente faz alguma coisa, dá uma afastada, melhora um pouquinho. Mas isso é paliativo. Você não vai estar tratando exatamente. Você vai estar só dando um paliativo ali na situação.
mas você não vai estar tratando. De repente, você tem um guia espiritual que quer vir até ir te ajudar, né? Quem sabe você realmente tenha a faculdade mediúnica aí de incorporação e o guia quer vir te descarregar. E sozinho você não vai poder estar, né? Como é que você vai incorporar sozinho? Não dá. Então você precisa estar num lugar espiritual, com pessoas capacitadas e sérias. Porque se você apagar, você sabe que você está num lugar sério que você pode confiar, né? Então, deixar o guia vir, fazer o que tiver que fazer. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar sentindo mal-estar, mal-estar, mal-estar e prendendo, porque eu sei que é guia, que eu sei. Hoje em dia é muito claro quando é e quando não é. Eu sei que é, e às vezes eu tô na rua e vem um mal-estar, uma coisa. Assim, ó, gente, peraí, calma aí. Aí eu tenho que chamar alguém próximo e tal, porque eu sei que alguém vai vir. Vou lá pro meu espaço de atendimento, não na minha casa, lá no espaço de atendimento. Normalmente Fabiano tá sempre comigo em algum lugar. Fabiano pode estar em algum lugar do planeta Terra. O Fabiano corre para poder estar junto comigo se alguém vier, né, Fabiano? Se você estiver aí, dá um like. Porque o Fabiano é a pessoa mais próxima de mim, né, quando o Cláudio não tá comigo. Então, às vezes o guia vai vir, vai querer falar alguma coisa e tem hora que eu consigo segurar até chegar no espaço de atendimento. Dali pra frente, meu bem, se não tiver alguém comigo, então eu preciso, né? E eu converso com o guia, olha, espera fulano chegar para que você possa vir, possa fazer o que você precisa. Mas as sensações, nossa. Se fosse o Tata Caveira, então, a sensação é de morte. Imagina, isso é glamour? Isso é bom, gente? Isso não é bom, não. Só que se ele estiver querendo vir, coisa que ele vem 2 vezes no ano, porque é pesado, o homem é pesado. Meu Deus, homem pesado é seu Tata Caveira. A sensação é de que eu vou morrer. A sensação é como se eu estivesse numa crise de pânico extrema. O coração vai quase pela boca, mas eu estou bem alimentada, está tudo bem comigo e saúde em si está tudo bem. É ele. Só que imagine, né? Com o passar dos anos, antes, quando eu não sabia que era ele, eu pensava que eu estava morrendo sempre, né? Porque ele estava se chegando, né? A energia dele é tão pesada que, por isso que eu não deixo vir na minha casa, porque se vier na minha casa, como já aconteceu bem no início, a minha filha desmaia. Quem estiver perto, né, que não tem assim uma preparação, a pessoa desmaia, apaga, porque não aguenta. Até Fabiano quase apagou uma vez, que ele me contou, né, Fabiano? Então, assim, é pesado o negócio, é pesado. Então, não dá pra poder, assim, eu adoro incorporar. Não adoro, não. É bom ficar sentindo sintomas de pânico extremo, como se eu estivesse desesperadamente pra morrer? Pelo amor de Deus. Não é bom, nem um pouco. Mas, quando ele vem também, ele trabalha lindamente, faz o que tem que fazer e ele só vem em casos muito, muito, muito sérios. Então, hoje, eu já sei lidar, eu sei identificar, né? Mas no início eu não sabia. Pra mim, eu estava com crise de pânico, inclusive, né? Agora, por quê? Porque eu tava bem, mas ao mesmo do nada eu começava a sentir as coisas. Eu falei assim, gente... E aí, fui no médico, e já fui em tantos lugares no início. Olha, pode ser que você esteja passando por um processo de ansiedade, mas eu tô bem, eu tô tranquila, como é que pode um negócio desse? Era ele. Eram as energias dos caveiras que estavam perto de mim. Agora, cada um sente de uma maneira, né? Eu sinto dessa forma. Até hoje é dessa forma. Gente, para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor ainda do que eu sinto. Quando o seu Tatá vem. É Tata ou Tatá, tanto faz. Dá um desespero. Mais um desespero. Que assim, parece mesmo que eu vou apagar a qualquer momento, que eu vou desmaiar a qualquer momento. E eu fico num desespero, eu fico gelada. São sintomas de pânico, né?
de uma crise, um surto, né, de pânico. Vem aquele sentimento terrível e às vezes eu preciso sair correndo para ir lá para o meu espaço de atendimento, não é tão perto assim, porque eu sei que não vai adiantar muito eu segurar. Chegando lá, realmente ele baixa, vem e faz o que tem que fazer. É muito ruim. O sentimento é muito ruim. A sensação, né, de pânico é horrível. Quem tem síndrome do pânico sabe como é. É uma sensação de síndrome do pânico. Ele veio, foi embora, eu fico boazinha. Então, às vezes os sentimentos que você tem, as sensações que você tem, pode ser algo físico? Pode, claro. Mas pode ser espiritual também. Em alguns casos, é espiritual. No meu caso, eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho processos de ansiedade, nada disso. São as energias mesmo que são pesadas que eu trabalho e quando se achegam pra mim, o negócio pega. Vou ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu puxar desde lá de cima. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Patrícia Kawakami falou, mas os contreguns que se vendem nas lojas? Não. Existem lojas de artigos de Umbanda contreguns prontos, mas esse contregum pronto tem que ser levado até um sacerdote, e esse sacerdote tem que, vamos dizer, encantar, rezar, né, esse contregum, para que ele então realmente possa afastar os eguns. Simplesmente se você comprar e colocar no braço, tanto faz, não vai acontecer nada, tá? Tem que realmente passar por todo um processo para poder você usar, tá? Eguns causam doenças físicas? Totalmente, com certeza. Com certeza, gente. Tem muita doença que o fundo é espiritual. Basta que aquele egum seja realmente expulso daquela pessoa, seja afastado, a pessoa fica bem. Por isso que existem casos em que a pessoa ela só vai ficar bem de saúde se ela se cuidar espiritualmente. Uma coisa está ligada à outra, né? E a maioria dos casos é isso aí. Uma pessoa, por exemplo, que ela está passando por síndrome do pânico, por depressão. É físico, eu tomo remédio, sim. Mas se você cuidar espiritualmente de você, se você tiver uma pessoa para cuidar de você espiritualmente, fazer cuidados espirituais, você vai ver como você vai ficar bem. Isso porque eu vejo isso aqui diariamente, gente. A depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, tudo isso também pode ser tratado espiritualmente. Não estou dizendo que você tem que parar os seus remédios, não é isso. Mas o espiritual ajuda muito. Por quê? Quando a pessoa ela é depressiva, a pessoa ela tem síndrome do pânico, ansiedade, né, e tudo mais, essa pessoa ela tem uma vulnerabilidade, ela está frágil. E existem alguns quiumbas, no caso, né, que eles vão se aproveitar de você, exatamente porque você já tem essa fragilidade. Então, se eles puderem piorar os sintomas, eles vão fazer. Por isso que, se você tiver um cuidado espiritual, você vai ter um tratamento melhor e vai até ficar livre disso, né? Em menos tempo até do que se tomasse somente remédio. Eu trato de muitas pessoas espiritualmente que têm depressão, que têm quadros assim que vocês não têm noção. E que depois que começou a se cuidar espiritualmente, essas pessoas começaram a melhorar muito. Não deixaram de se tratar com psiquiatra, com medicamento. Eu não mexo nisso, a minha área é espiritual. A parte do médico tem que ser totalmente respeitada, a pessoa tem que continuar fazendo. Mas a minha parte de tratamento é a espiritual. Então é essa parte que eu me atenho. Então, os cuidados que forem feitos, forem apontados em jogo, e normalmente a pessoa que ela está com depressão, síndrome do pânico, sentindo sintomas, né, assim, essa pessoa normalmente está precisando de bori, né, comida da cabeça. Normalmente essa pessoa está precisando positivar odus. Normalmente essa pessoa tem alguma coisa a fazer em relação a Yansan, ao Mulu. Enfim, os casos são muitos, tá? Então é necessário averiguar caso por caso. Mas toda doença, né, principalmente se for uma situação mental, né, que você está tendo, espiritualmente então tem como melhorar muito.
tem como ajudar o tratamento que já está sendo feito medicamentoso, né? E outras doenças também, tá? Outras doenças também. Por exemplo, existem pessoas que eu já cuidei e cuido, que tem fibromialgia. Ah, mas fibromialgia não tem cura. Mas e aí que a pessoa não sente mais nada já tem mais ou menos uns 2 anos? Porque vem se cuidando espiritualmente, mas também toma as suas medicações. E antes, só com medicação não adiantava, ela continuava tendo os sintomas. Se não tomasse medicação, então piorava tudo mesmo. E com o tratamento espiritual, juntamente com a fibromialgia, o tratamento da fibromialgia medicamentoso, a pessoa está super bem, vivendo a sua vida bem, né? Então, até mesmo problemas, né, de saúde diversos, não estou falando só de depressão, de pânico, não. Qualquer problema de saúde é necessário averiguar espiritualmente também. Porque se você tem certas vulnerabilidades, existem espíritos que podem se aproveitar disso para poder piorar o seu estado, né? Existem casos, por exemplo, que os espíritos estão trabalhando de uma forma tão intensa na pessoa, os espíritos de baixa vibração, que a pessoa não consegue achar, inclusive, o problema que tem. E ela tem um problema físico. E aí nós fazemos um trabalho de limpeza, tudo mais, vai no médico e, enfim, o diagnóstico é feito. Por quê? Eles não estavam nem deixando os médicos descobrirem a causa do problema. Ou seja, a pessoa não foi curada porque foi feito um trabalho espiritual, mas o trabalho espiritual fez com que o que estava em oculto viesse à tona. Aquilo que estava sendo preso pelo mundo espiritual, no caso negativamente, isso foi afastado e automaticamente a pessoa conseguiu logo um diagnóstico e começou a se tratar. Também tem isso. Então, como eu falo sempre, cada caso é um caso, né? Sentir cheiro de velas queimadas e flores, charutos. Não sei. Pode ser espíritos. Você pode ter uma mediunidade olfativa, né? De você sentir, né, a presença de espíritos que podem usar charuto, que podem ter, né, esse aroma de flores e tudo mais, né? Você pode ter essa mediunidade, né? Karen tá falando, tô sentindo muita dor no peito, fiz exames e não achei nada. Já me falaram que é ansiedade, eu não tenho isso. Me identifiquei. Pode ser espiritual. Pode ser espiritual. Às vezes você tratando a sua mediunidade, indo no espaço espiritual, você se tratando, se cuidando, indo, né? Não indo uma vez só e deixando pra lá, vai indo, né? E aqui eu não tô falando só de candomblé ou luciferianismo, não, tô falando um espaço espiritual. Aquele que vocês se sintam bem, né? Tem pessoas que se sentem muito bem no kardecismo, tudo bem. Se ali teve como as entidades daquele lugar te equilibrarem, ótimo, fique lá, né? E existem pessoas que não se sentem bem no kardecismo, precisam de situações serem feitas, trabalho e tudo mais, no candomblé, na umbanda, enfim, né? Em outras vertentes também, quimbanda, por exemplo. Então, cada caso é um caso. Marcelo falou, poxa, agora fiquei preocupado com os caveiros, não sabia que eram tão pesados. Marcelo, são pesados, você tem seu caveira, né? São pesados, eles são entidades do cemitério, minha gente. Os caveiras, eles trabalham lindamente para desfazer macumbas pesadas, situações diversas. Seu Tata Caveira, ele vem trabalhar quando eu preciso desfazer alguma coisa muito ruim. A pessoa está passando por situações assim absurdas, que foram feitos trabalhos assim, assim, assado, já foi em vários lugares e não consegui resolver. Seu Tata Caveira, então, vem trabalhar para desfazer esses trabalhos, que são pesados. Então, as pessoas que carregam caveiras, normalmente, se elas se desenvolverem mediunicamente, elas podem vir a trabalhar para resolver problemas sérios de pessoas, né? E, não queria dizer, mas caveiras normalmente se achegam a pessoas que têm cargos de santo. Normalmente, caveiras gostam muito de sacerdotes e sacerdotisas. Então, se você de repente carrega um caveira, seja a caveira que for, Dona Rosa Caveira também, muito provavelmente você tem uma mediunidade que pode ser trabalhada para você vir ajudar outras pessoas. Ou seja,
cuidar de pessoas, mas isso se você quiser, né? Normalmente os caveiras se aproximam mais de pessoas que têm essa pegada aí realmente de ajudar os outros, de pegar e de realmente trabalhar com eles, né? E quando a pessoa não se desenvolve ou não quer se desenvolver mediunicamente e ainda assim carrega um caveira, é uma honra, né? E que bom quando a pessoa não sente as energias deles mesmo carregando eles, porque a mediunidade da pessoa não capta essas energias. Que bom, então, muito bom, porque quem realmente sente as energias dos caveiras sabe como é que é. Vai ficar salva a live, Bruno. Bruno perguntou, não sei se seria uma pergunta, mas o que você poderia falar sobre a Pombogira Rainha das Sete Encruzilhadas dentro do seu conhecimento? É a minha, né? No caso, a minha é Maria Padilha Rainha das Sete Encruzilhadas, né? O que eu posso dizer dela? Que ela é rainha. Que ela é rainha, que ela é foda. Que ela, sendo das sete encruzilhadas, ela abre caminhos nas sete encruzilhadas, nos sete caminhos, como ela também pode fechar nos sete caminhos, né? Depende de como a pessoa vai trabalhar com ela. Então, assim, se eu tenho que fazer algum trabalho para abertura de caminho para alguém, normalmente eu vou fazer com Tranca-Rua e Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Qualquer entidade que seja de encruzilhada, normalmente trabalha para abertura de caminhos ou fechamento de caminhos. Tranca-Rua, a gente diz, né? Ah, Tranca-Rua, tem um destranca-rua e tem um tranca-rua. Gente, é tudo a mesma coisa, tá? Ah, não, mas o meu é destranca-rua. Gente, destranca-rua, tranca-rua é a mesma coisa. Ah, mas o meu é Tranca-Rua de Imbaré. Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua de Imbaré são a mesma entidade, tá? Então, eles trabalham para tanto trancar como destrancar o caminho. Então, se eu quiser fazer algum trabalho para fechar o caminho de alguém, Padilha pode fazer isso, seu Tranca-Rua também. Mas eu também posso utilizar para que eles possam abrir. Então, eles têm, digamos assim, essa chave na mão deles. Eles têm essa energia de tanto de abrir como de fechar, né? E são entidades muito poderosas, né? Maria Padilha, que eu trabalho, eu não sabia o quanto poder ela tinha até começar a trabalhar com ela em Quimbanda, porque ela já me acompanhava desde a Umbanda. Então, quando eu puxei todo mundo para Quimbanda, aí que eu entendi como é que essa mulher era poderosa. Então, o que você gostaria de saber sobre ela? O que eu posso dizer é que se tem alguém, se tem uma entidade que trabalha muito bem para abertura de caminho, e quem tem Padilha Rainha das Sete Encruzilhadas, ou Pombagira da Encruzilhada, não sei quem da Encruzilhada, não sei quem das Sete Encruzilhadas, tem que ter o caminho aberto. Se o caminho não está aberto, mas você tem uma entidade dessa, então você não tem essa entidade. Porque quando realmente é essa entidade das encruzilhadas, o teu caminho é livre. Você é uma pessoa que as coisas funcionam, que a vida flui. Ah, mas disseram que eu tenho, ou então ela se apresentou a mim e falou que é minha. Muito provavelmente foi um quiumba, então. Porque se você tem uma Padilha Rainha das Sete Encruzilhadas, ou qualquer entidade que se coloca como das encruzilhadas, ou da encruzilhada, são entidades que, primeiro, eles resolvem a vida do médium. Senão não faz sentido. Ah, eu sou a rainha das sete encruzilhadas. Tenho rainha comigo, mas eu vivo uma vida de plebeu. Entendeu? Não faz sentido, gente. Se eu tenho Pombagira rainha das sete encruzilhadas, olha o nome. Eu tenho que ter uma vida muito boa. Eu tenho que... Esta mulher, essa entidade, ela tem o poder das sete encruzilhadas, dos sete caminhos. Então ela pode abrir os meus caminhos. Primeiro, eu tenho que ter essa energia dela comigo, para que então ela possa trabalhar para os outros. A mesma coisa, por exemplo, eu não tenho caminhos abertos no amor. Padilha também, ela trabalha tanto para o amor como para a parte financeira. E também pelos sete caminhos, ela abre tudo, como ela pode fechar, como eu falei. Então a minha vida amorosa tem que ser boa, tem que ser boa. Porque ela é a rainha das sete encruzilhadas. Eu tenho que ter uma vida amorosa, sexual e tudo mais boa, porque ela tem essa energia, né? E assim é com qualquer uma das encruzilhadas. Assim como também as do cabaré, né?
Maria Padilha ou Mulambo, o nome que for, do cabaré. Por que elas falam, né? Eu sou do cabaré, eu sou da encruzilhada, eu sou do cemitério, enfim. É o ponto de força delas, é a energia que elas trazem para a vida da pessoa. Normalmente uma entidade que ela é do cabaré, que ela se coloca como sendo do cabaré, é uma entidade que ela não vai trabalhar para amor, ela vai trabalhar para a parte sexual. Ela vai fazer de um tudo para que você tenha uma vida wow, né? Sexualmente falando. Você vai ser uma pessoa que vai ser quietinha, né? Nem quietinho. Mas, para a parte amorosa mesmo, relacionamento duradouro, essa mulher ela vai ter que ser muito bem cuidada e assentada para que ela não fique só nessa energia de ficar trazendo encontros, porque essa é a energia dela. Agora, quando uma entidade dessa é assentada devidamente, ela sim traz encontros, mas ela também traz então a realização para a pessoa de um relacionamento duradouro. Então, somente quando ela está bem cuidada, bem assentada, elas começam a trabalhar dessa maneira, né? Então, assim, por mais que a entidade fale, né? Meu ponto de força é esse. Eu sou do cemitério, eu sou da encruzilhada e tal. Então, essa energia vai trazer para o médium. E se tiver muito exagerada, essa energia muito exacerbada, né? Por exemplo, eu já falei aqui no canal sobre Maria Navalha, né? A minha Maria Navalha, ela é uma malandra. Então, antes dela ser assentada, porque eu não queria assentar ela de jeito nenhum, só que depois é que eu entendi, porque a Padilha me explicou que seria melhor, porque ninguém conseguia trancar essa mulher. Ninguém conseguia. Então, assim, era um tal de um monte de gente querer encontro, sair, fazer acontecer comigo, e às vezes não queria ninguém. Você imagina, gente, o que é isso? E era uma coisa tão absurda, gente, que me fazia mal. Então, assim, se eu deixasse, eu então solteira, como eu estava antes, né? Nossa! Eu ia sair todos os dias com várias pessoas e às vezes nem sabia o nome. Então, não pode ser assim. Tem que haver um equilíbrio. Porque Navalha tem essa pegada mesmo. Aí, o que eu fiz? Assentei Navalha. Pronto, resolveu o problema. Essa energia exacerbada da entidade para aquele objetivo, né, que ela é a navalha, ela é a malandra, ela é da noite. Eu tive que assentar, porque não dá para eu mandar ela embora, porque ela é um guia meu mesmo. Só que eu tive que assentar ela subordinada a Padilha e seu Tata Caveira e seu Tranca-Rua, para assentar ela junto com seu Zé Pilintra. Então ela sossegou e equilibrou as energias, inclusive da pessoa aqui. Veja bem como as entidades, os eguns, porque são eguns também, né? Veja bem que se você não souber trabalhar com eles, eles podem desandar a sua vida, como eles podem também te dar caminho. Então é uma ciência, gente. É uma ciência. E não existe receita de bolo. Não existe. Não existe. Antes de eu assentar a navalha, eu fiz de um tudo para ver se essa mulher parava. Porque, gente... eu não posso dar detalhes, porque o negócio era frenético, Então, assim, ela não me deixava em paz, porque sempre tinha homem no meu pé, o tempo inteiro, e eu não queria. Eu queria trabalhar, fazer as minhas coisas e tudo mais. E assim, as pessoas vinham do nada, e grudavam em mim. Eu falei, pelo amor de Deus. E eu não queria. Então, assim, era ela que trazia. Por quê? Ela queria se satisfazer através de mim. Por exemplo, eu vou contar um pequeno detalhe de Navalha. Navalha é alucinada por policiais. Vocês já entenderam? Só dava policial no meu caminho. Eu já namorei gente do BOP. Eu já namorei policiais. Namorei já 2 policiais e um do BOP. Já namorei, inclusive, um policial federal. Por causa dela. Era ela. Ela queria isso. Só que eu ia, né? Tamo ali, tamo na vida, né? Eu tava solteira, tudo bem. Mas veio gente, até de Brasília, veio gente pra namorar no Rio. Então, assim, era uma coisa absurda. Por quê? Porque era essa energia dela. Então, eu precisei, depois de muitas tentativas de apagar o fogo dessa mulher, assentar ela. Assentei ela junto com o seu Zé Pilintra,
coloquei ela debaixo ali de Padilha, seu Tatacaveira e seu Tranca-Rua, pronto, resolveu a vida. E outra coisa que eu vou falar aqui, para vocês verem como é difícil lidar com eguns, mesmo sendo sacerdotisa. Ela não queria, por exemplo, que eu tivesse relacionamento sério com ninguém. Por ela, eu estaria né? Só que não era isso que eu queria, né? Eu queria ficar sossegada na minha. Então, eu tive que assentar. Então, existem situações na tua vida que, às vezes, até os teus próprios guias podem estar te atrapalhando. E aí, por isso que é necessário ter um acompanhamento de um sacerdote que saiba lidar com Exu e com Pombogira. Gente da Umbanda não sabe lidar, não. Eles sabem fazer padê, toma aqui as rosas, toma aqui as bebidas e ok, não é só isso. Tanto que, veja bem, eu participei de um terreiro antes, quando eu era médium de terreiro ainda, antes de ser mãe de santo. Eu participei de um terreiro que tinha não sei quantos médiums, nenhum médium tinha seus guias assentados no terreiro, somente tinha os guias assentados da mãe de santo do terreiro. Tá errado? Erradíssimo. Por quê? Ninguém tinha seus guias assentados, não existia uma firmeza real, porque o guia, quando está assentado, ele fica equilibrando a vida do médium. Bateu alguma demanda, alguma coisa, vai para o assentamento. Tá lá os médiums trabalhando, atendendo gente à beça, cargas à beça, como eu já falei em outro vídeo. Ah, mas depois que o guia, ele vai descarregar. Nem sempre. Ele vai precisar de um assentamento para isso. E aí eu vinha pesada pra caramba das sessões, das giras, e não entendi por quê. Por que que eu estava tão pesada se eu tinha acabado de vir da sessão, não era pra eu estar bem, né? Eu pegava as cargas todas. Então é necessário. Se você é médium, se você trabalha já com entidade, de repente tá na tua casa, não sei, não tô aqui para julgar ninguém, mas a tua vida não tá andando, você não tem um assentamento realmente feito direitinho, vai ter problema. Porque o guia, ele não vai conseguir te equilibrar como deveria, né? E às vezes a pessoa se coloca numa posição de, porque eu sou de fulana, sou de mulamba, eu sou de Padilha, ela faz isso mesmo. Não, gente, o guia espiritual tá na tua vida para te equilibrar. Se ele não tá te equilibrando, tem alguma coisa errada aí, como aconteceu comigo em relação a Maria Navalha. Padilha me deixava de boa. Todos os guias me deixavam de boa. Dona Rosa Caveira também, que eu trabalho. Mulambo do Cruzeiro, que eu também tenho comigo. Mas Maria Navalha, ela fazia a bagunça toda. Era um guia meu? Era. Mas eu precisei saber lidar com ela. Eu só consegui lidar com ela na Quimbanda, não consegui lidar na Umbanda. Na Umbanda era normal. Quando ela vinha nas sessões, o povo adorava. Porque ela é malandra, né? E fala palavrão dessa, e faz e acontece, e tudo mais. Só que estava me desequilibrando. Então, vejam como eguns, quiumbas, enfim, espíritos, a gente tem que saber lidar, né? Não é receita de bolo, não vai ser o mesmo remédio para todo mundo. Existem tratamentos, digamos assim, para cada espírito, né? Para cada guia, para cada entidade que você tenha. Às vezes, assentando resolve a situação. Às vezes, cuidando de uma outra maneira já resolve. Então, só jogando mesmo para saber. E fazendo tentativas, até as coisas se equilibrarem, né? Existem espíritos, por exemplo, que vão recebendo suas alimentações, sua menga, né? Seus sacrifícios e tudo mais. Ainda assim, eles continuam desequilibrando a vida do médium. Aí é necessário assentar mesmo. Assentar colocando subordinado a alguém, que vão colocar eles realmente na linha. Aí eles começam a equilibrar a vida do médium. Por isso que é importante, não adianta dizer que não. É importante que você, que já trabalha espiritualmente, tem seus guias e tal, eu trabalho sozinho, não tem ninguém acima de mim, não quero ninguém acima de mim. Cuidado, cuidado. Você precisa ter um mestre ou uma mestra, um sacerdote acima de você, para que você possa se reportar. Porque no momento que dá merda,
tu não vai saber o que fazer. Se é que tá sabendo, né? Eu atendo muitas pessoas que trabalham já mediunicamente, que tem terreiros, né? Tem pessoas que eu já fiz todo o assentamento de quimbanda, que fiz essas pessoas como mestres de quimbanda, que no momento não tenho tempo mais de estar fazendo. Mestres de quimbanda, né? Nesse momento não tá dando. Mas essas pessoas têm a mim, né? Não tô falando para fazendo propaganda, porque eu não tô fazendo mais mestre nesse momento. Veja bem, eu tô explicando a situação. Essa pessoa tem a mim para recorrer, no caso de algum problema, né? Às vezes a pessoa está trabalhando, está com tudo ali fundamentado, tudo certinho, ainda assim está tendo problema. Então vamos agir de uma outra maneira, vamos conversar. Não, por que a gente não faz isso, não faz aquilo? Assenta tal espírito, assenta esse, tira esse, coloca aquele. É um jogo de dominó, minha gente. É um jogo de dominó e é tentativa e erro. Lidar com terreiro, então, com tronqueira, meu Deus. Quem tem tronqueira sabe como é que é. É complicado. Então, não dá pra você fazer uma tronqueira sozinha e achar que tá tudo bem. Você tem que ter uma experiência de alguém acima de você, porque na hora que der merda e vai dar, você tem que ter alguém assim, me socorre. Porque às vezes a gente acha que, mas os meus guias me ensinam, né? Só que às vezes o teu guia, ele também é extremamente cheio da soberba. Tem guias que são soberbos. Eles querem tomar todo um espaço ali, tipo assim, ninguém se mete. Porque eles sabem que estão errados. Porque o guia que realmente ele quer te ajudar, até para instaurar ali numa tronqueira, para você ter o seu terreiro e tudo mais, o guia, ele sabe que existem hierarquias. E ele não quer ninguém acima dele, por quê? Tem alguma coisa errada aí. Eu preciso ter alguém acima de mim. Até hoje, preciso, claro. Inclusive, Babá Cláudio, meu marido, também é outro que está acima. Eu me reporto a Cláudio. Eu falo assim, Cláudio, deu merda aqui. Deu merda aqui, vem aqui. O que eu faço nisso aqui? Por quê? Nós não sabemos 100% de tudo, gente. Nós temos que ser humildes e ter alguém que tenha mais conhecimento do que nós, acima de nós. Porque na hora que dá merda, a gente tem que saber a quem que a gente recorre, né? Existem situações que eu falo com o Cláudio. Cláudio, venha, que aconteceu isso. E tá tudo certinho, ao meu ver, né? E ele, com a experiência dele, que é muito maior do que a minha, por mais que eu tenha experiência, a dele é maior, claro, tem muito mais tempo de estrada, ele vem e começa, então, a definir, né? Discernir melhor o que está acontecendo. Então faz isso, tira isso, bota aquilo e tal. Então as coisas se ajeitam. Então veja bem, se você trabalha espiritualmente e tal, você não está sabendo como lidar aí com os eguns que você tem aí, com os seus guias, tem alguém para poder você se reportar, né? Então não se sinta a poderosa e o poderoso, porque nós não somos. Tem sempre alguém acima de nós que é melhor do que a gente. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem alguém que tem mais conhecimento que a gente. Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, não, porque eu já trabalho há 40 anos. Sim. Não, porque, trabalho há 40 anos, mas tá me procurando? Eu trabalho há menos tempo que você. Você quer falar comigo o quê? Porque no caso era eu que deveria falar com você. Não, porque tá acontecendo isso. Você, então não é comigo que você tem que falar. Você vai ter que falar com alguém que tenha para aí mais ou menos a tua experiência. Não seria comigo? Não, mas você pode me ajudar, não sei o que. E as pessoas às vezes ficam no meu pé. Gente de 30, 40 anos de santo. Eu falei assim, mas gente, mas por quê? Às vezes as pessoas também estão há 30, 40 anos num tipo de dogma, enfim, ensino, né? Às vezes que não está adiantando, que nunca adiantou na verdade, né? Mas a pessoa foi vivendo. E aí, de repente vê um vídeo meu, eu falando da quimbanda, falando de várias coisas que eu falo aqui, abertamente, né? O que eu posso falar. Às vezes acende, né? A pessoa diz, pô, isso aqui está acontecendo comigo. Só que nem sempre eu vou poder ajudar. Às vezes eu vou precisar encaminhar para Cláudio, e o Cláudio de repente até vai encaminhar para uma outra pessoa. Nem tudo eu consigo resolver, não. Nem tudo eu quero resolver. Tem situações que eu prefiro nem tocar. Mas, vai para outra pessoa aí, porque eu não vou pegar isso aí não. Tem coisas que eu sei que não está na minha mão.
que não vai estar, né? Então nós temos que ter essa sensibilidade e essa honestidade também, né? De só colocar a mão onde a gente alcança, né? Tem situações que chegam pra mim que eu falo assim, claramente, olha, não é comigo isso aí. Eu não vou conseguir te ajudar. Fala com fulano, com ciclano e tal, com pessoas que eu tenho conhecimento, que é mais pra esse lado aí que você tá precisando. Eu não vou conseguir te ajudar nisso aí. Eu sou muito clara sobre isso, né? Então, é isso. Bom, eu devo estar um tempão aqui, como sempre, né? Deixa eu ver. Andresa, Cris, o que significa sonhar que estou bolando no sonho, sempre em sonhos? Muito provavelmente você tem que jogar búzios para saber o que os orixás querem de você. Se você está bolando, provavelmente é em orixá, né? Pode ser que você precise fazer santo. É necessário jogar búzios e saber, né? Já não é oráculo luciferiano aí, já seria búzios, tá? Sobre assentamento de pombogira é o que eu já falei aqui, né? O assentamento serve para proteção do médium, serve para poder puxar as energias, de repente, de um atendimento a alguém, né? De repente você tá ali, não trabalha para ninguém, você não é um médium que trabalha e que atenda pessoas, mas você é uma pessoa que vive tendo problemas espirituais, que vive sendo atacada espiritualmente, pessoas que vivem mandando demandas, coisas do tipo, essas pessoas normalmente precisam de um assentamento para que não bata em você, né? Vai bater lá no assentamento, né? Pelo menos a maior parte não vai bater no assentamento. Você pode vir até sentir alguma coisa, mas não vai ficar com você. Você não vai ficar obsediado, né? Você vai sentir algumas energias, mas eles vão puxar tudo para o assentamento. Como eu falo, existem situações aqui que acontecem muito sérias nos meus assentamentos, tá lá sem vela nem nada, porque quando eu não estou no meu espaço, nenhum assentamento tá com vela acesa. Claro, né, gente? Só vai estar com vela acesa enquanto eu estiver junto ali, perto ali. Eu saio de lá, eu já apago tudo e saio. Por quê? Pode pegar fogo, né? A gente tem que ter prudência. Não tem nada, não tem nenhuma vela. De repente pega fogo sozinho. Puxaram, né? Puxaram de uma tal maneira que o negócio pegou fogo. Eu já até mostrei aí, o ano passado, foi esse ano, nem lembro, acho que foi esse ano, que eu mostrei a foto aí do assentamento pequeno, porque eu tenho alguns assentamentos maiores e tem outros menores. Um menor que eu tinha, de navalha, um pequeno, tem um assentamento dela maior e existe um meio que, tipo, digamos assim, um complemento do assentamento. É mais ou menos isso, não posso explicar. Mas o pequeno dela, que tinha lá várias coisas, vários elementos lá, pegou fogo do nada. Mas pegou fogo de labareda aí mais ou menos uns 30 centímetros. Fiquei desesperada. Ou seja, né? Cláudio, na mesma hora. Ué, né? Pelo menos eu tenho Cláudio pra perguntar, né? Cláudio estava em Minas. Eu falei, Cláudio, pelo amor de Deus, o assentamento de navalha pegou fogo sozinho. Ele, puta que pariu, tu recebeu demanda aí, eles puxaram. Eu sei, e agora? Ele, agora tu já sabe o que fazer. Eu fiquei tão perdida que eu não sei mais. Assim, gente, acontece. São coisas meio poltergeist? Sim, são. Mas acontece. Então, assim, assentamento é isso aí. Se o assentamento tá feito da forma certa, meu bem, vai puxar é tudo. Puxa mesmo. E não bate em você. Ah, mas não bate. Não bate. Você vai sentir alguma energia, você vai sentir que tem alguma coisa errada acontecendo, mas não vem pra você. Bate lá no assentamento. Por isso que os assentamentos têm vários elementos dentro. São muitos elementos. Para cada entidade existem elementos diferentes. Por que dos elementos? Cada elemento faz uma coisa. Então, tudo isso é força, realmente. Por que tem sempre que ter algum elemento de metal, né, de ferro, em assentamento, né, de entidades e tal? Porque o ferro realmente puxa. Estamos lidando com energia. Energia. Já chega até a ser ciência isso aí. Energia. Estamos lidando com campos eletromagnéticos. Estamos lidando com energias, campos energéticos. Energias que são mandadas. E todos os elementos que estão ali, e principalmente um ferro que estiver ali assim, em cima, né, na parte de cima do assentamento, ele vai puxar.
ele vai puxar. E por que que também tem que ter terra dentro do assentamento? Porque a terra, ela puxa e dissipa. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. Não dá para fazer assentamento de qualquer maneira. Não dá também para você chegar assim, você que não é sacerdote, e falar assim, ah, vou fazer um assentamento. Fiz. Pronto, tá feito. Você não sabe as rezas. Você não sabe o que realmente tem que ser falado na hora. Cuidado. Cuidado. Eu só passo, inclusive, como é que tem que ser feito um assentamento pela própria mão da pessoa quando o jogo diz que tem que ser. Tem pessoas, inclusive, que talvez estejam aí na live que eu já passei como faz assentamento, como é que vai ser feito, porque o jogo falou, é pela mão da pessoa que vai ser feito. Por quê? Porque essa pessoa já tem um cargo de santo, essa pessoa já tem esse chamado. Então vai ser com a mão dessa pessoa. Mas uma pessoa que não tenha, não vem com essa de querer fazer assentamento, porque não vai dar em nada. Você vai perder dinheiro, comprar um monte de elementos porque você viu na internet e não vai ter poder nenhum. Não vai puxar nada. Então, cuidado, tá? Assentamento é algo muito sério. É algo muito sério. Tem que ser feito com conhecimento, porque inclusive, se for feito de forma errada, das duas uma, ou você pode não estar fazendo nada ali, simplesmente são elementos mortos ali, como também podem vir a te atrapalhar. Você pode vir a chamar energias ali que não são nem dos seus guias. E aí você vai estar assentando quiumba em vez do guia. Já viu a merda que vai dar, né? O que determina o que vai dentro do assentamento é o sacerdote ou a própria entidade? A entidade e o sacerdote. Porque às vezes a entidade ela pede algumas coisas. Sei lá, 10 itens. Mas o sacerdote, porque já tem experiência, ele vai acrescentar algumas coisas, pergunta à entidade, né? Fulano, fulana e tal, posso acrescentar isso, isso e isso para dar mais força? A entidade vai falar normalmente que sim, né? Então é feito o assentamento.